Eles são crocantes por fora, macios por dentro, derretem na boca e a gente não consegue parar de comer. Hoje eu vou te ensinar a fazer o beliscão de goiabada, um biscoitinho delicioso, super fácil de preparar e que você pode fazer para curtir as férias da criançada ou mesmo para faturar uma graninha, porque ele vende igual água. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas receitas deliciosas e deixa aquele joinha que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta nos comentários qual o seu sabor de biscoito favorito ou então manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo as nossas receitas. Quer saber sobre valor de venda, armazenamento, informações de validade? Então não vai perder as dicas que eu deixo no final do vídeo, combinado? Lembrando que todas as medidas dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Vamos começar os nossos beliscões? Eu vou colocar aqui na tigela 3/4 de xícara de manteiga. E aqui eu estou usando manteiga, mas você pode usar margarina também se preferir, tá? A manteiga vai adicionar mais sabor, é claro, mas a margarina funciona muito bem também aqui nesse biscoito. Eu preciso dessa manteiga em ponto de pomada, ou seja, aquele ponto mais macio quando ela está em temperatura ambiente. Então vou mexer ela aqui um pouquinho para que ela chegue a esse ponto. A manteiga já derreteu um pouquinho, está bem mais macia. E agora que ela chegou ao ponto, eu vou adicionar meia xícara de açúcar refinado. Eu vou misturar esses ingredientes até formar um creme clarinho. E se você quiser, pode usar batedeira, mas eu vou fazer tudo à mão mesmo. Depois de alguns minutos, o creminho já está pronto e a textura dele é essa aqui. E aqui eu usei açúcar refinado, mas se você preferir pode usar açúcar de confeiteiro, pode usar açúcar cristal ou pode usar até açúcar demerara, tá? Agora que virou um creminho, eu vou adicionar aqui um ovo inteiro, gema e clara. Eu vou bater tudo usando um fouet mais firme, que é pra gente emulsionar bastante esse creme. O creminho tá pronto, tudo muito bem incorporado e é assim que ele fica, bem firme e estruturado. Agora eu vou acrescentar aqui na tigela uma xícara mais 3/4 de xícara de farinha de trigo. Eu já peneirei essa farinha. E também 3/4 de xícara de amido de milho. Esse amido é opcional, tá? Você usa se quiser. Se você não tiver o amido em casa, pode substituí-lo pela mesma quantidade de farinha e adicionar aqui na receita. Eu gosto de usar o amido porque ele deixa o biscoito mais leve, mais macio, mais quebradiço, com aquela textura deliciosa que derrete na boca. Agora a gente vai usar a espátula para começar a misturar aqui e incorporar todos esses ingredientes. E aí é só ir misturando mesmo. Eu começo com a espátula, mas depois não tem jeito, precisa colocar a mão na massa. Massa pronta e olha só que belezinha de textura. Ela fica super macia, deliciosa para trabalhar. Durante o batimento da massa, a manteiga vai aquecendo e vai derretendo. Então a gente precisa agora embalar essa massa em um saquinho e levar para a geladeira antes de abrir. Assim ela vai ficar na textura perfeita quando a gente for cortar. Enquanto a massa do biscoito está na geladeira, nós vamos cortando a goiabada. Hoje eu estou usando uma goiabada em barra. Eu estou usando essas goiabadas de supermercado mesmo, mas é importante que a gente escolha uma goiabada de qualidade para o biscoito ficar gostoso. Essa goiabada é um pouco mais macia, então é importante deixar ela na geladeira antes da gente fazer as tirinhas para facilitar o corte. Vou retirar essa pontinha. Primeiro eu corto ela assim em tiras grandes. Depois eu venho cortando aqui em pedaços menores. E agora sim, em pedaços de mais ou menos aqui 1 centímetro. As tirinhas ficam assim. Vou repetir o mesmo processo com toda a goiabada. Eu vou cortar palitinhos de goiabada com 3 centímetros de comprimento e mais ou menos 1 centímetro de largura.
Depois de cortar todas as tirinhas de goiabada, eu vou empaná-las na farinha de trigo. A gente vai passar a goiabada na farinha e retirar o excesso. Isso vai ajudar a não derreter e espalhar a goiabada toda enquanto o biscoito estiver assando. E as tirinhas vão ficar assim. Goiabada cortada, empanada. Agora vamos abrir a massa do biscoito? A massa já descansou na geladeira, eu dividi ela em duas partes e agora a gente vai abrir aqui em cima do tapetinho de silicone. Olha como ela fica bem mais firme depois que vai para a geladeira. Eu vou abrir essa massa dentro do saquinho plástico e para isso você pode usar o próprio saquinho de congelamento ou então esses saquinhos aqui, que tem o fechamento com o zip na ponta. E aí o processo é bem simples. Eu devolvo a massa para dentro do saquinho, amasso a massa aqui levemente, só para facilitar o meu processo, o meu trabalho. E agora eu venho abrindo a massa usando um rolo para biscoitos. Assim fica muito mais fácil abrir e a massa já sai no formato retangular, o que facilita bastante o corte dos biscoitos. Depois de abrir a massa, é só cortar o saquinho plástico. Já abrimos o saquinho e agora a gente vai cortar os biscoitos. Muita gente corta o beliscão no formato redondo, mas eu prefiro cortar no formato quadradinho, porque aí não tem sobra, a gente não tem que ficar abrindo a massa novamente. É muito mais prático. E hoje eu não vou usar nem cortador, tá? Eu vou usar esse fatiador de pizza pra gente fazer os quadradinhos. Eu vou cortar a nossa massa em quadradinhos de 4 centímetros. O meu tapete já tem a medida em centímetros aqui na lateral. Mas se você não tiver o tapetinho de silicone ou se o seu tapetinho não tiver essa marcação, não tem problema. É só colocar a régua aqui por cima da massa que também dá certo. Essa fatia mais fininha que sobrou, a gente vai reservar e nós vamos abrir novamente. Agora eu vou virar o saquinho. E vamos cortar de 4 em 4 centímetros novamente. Olha só como a massa fica fininha, maleável, perfeita para a gente modelar os biscoitos. E agora é tudo muito simples. Eu encaixo a tirinha de goiabada dentro do retângulo, encontro as duas pontinhas e aperto, dando um leve beliscão. Olha que fofura que fica o nosso biscoito. E precisa pressionar direitinho, que é para o biscoito não abrir enquanto estiver assando. Depois de modelar todos os biscoitos, é só colocá-los em uma forma forrada com papel manteiga. E levar para o forno a 180 graus por aproximadamente 12 minutos, ou até que eles fiquem douradinhos por baixo. Depois de 12 minutos no forno, os biscoitos estão assim, lindos e bem douradinhos por baixo. A massa fica fininha, delicada, esse biscoito derrete na boca. Enquanto os biscoitos ainda estão quentes, a gente vai passar no açúcar refinado. Vai retirar o excesso. E olha só que biscoito perfeito! Olha só a textura e a maciez dessa massinha de biscoito. Eles ficam deliciosos, sequinhos e derretem na boca. Com um cafezinho, hein? Fica melhor ainda. E para vender os biscoitos, você pode embalar em potinhos ou em saquinhos fechados com a seladora para garantir que os biscoitos não murchem. E um lacinho de fita para finalizar. Aí é só cortar os excessos e o beliscão de goiabada está prontinho para entrega. Você percebeu que agora todos os materiais que eu usei para fazer o biscoito e também aqui na nossa cozinha aparecem aqui embaixo na tela? É só clicar nas imagens para garantir os seus produtos. E o melhor é que comprando por esses links você apoia o canal para a gente continuar sempre trazendo receitas incríveis para você.
Essa receita rendeu aproximadamente 60 biscoitos. A validade dele é de 5 a 7 dias e ele precisa ser conservado bem embalado, bem fechadinho. Eu deixei as informações de preço de custo e também sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar embaixo do título do vídeo. Experimenta fazer esse biscoito aí na sua casa e depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Vocês não vão conseguir parar de comer. Além desses biscoitos aqui, a gente já fez outras opções sensacionais aqui no canal. Para conferir as receitas, é só clicar aqui nas imagens que eu deixei na tela. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!